Ao observar a Terra e o espaço ao seu redor, é inevitável perceber como somos pequenos em meio à vastidão do universo. Somos apenas um dos planetas que orbitam o Sol, uma estrela entre tantas na Via Láctea, que, por sua vez, é uma galáxia entre trilhões no universo. Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, é um mundo fascinante que há muito captura a imaginação da humanidade. Estes corpos celestes, descobertos em 1877 pelo astrônomo americano Asaph Hall, são objetos de estudo e especulação sobre a origem e a evolução do sistema solar. As luas de Marte, Phobos e Deimos, têm sido objeto de interesse científico desde sua descoberta, mas devido ao seu pequeno tamanho e desafios técnicos, apenas um número limitado de missões espaciais as visitou diretamente ou as observou de perto. Phobos, a maior das duas luas, é uma estrutura irregular e alongada, com dimensões aproximadas de 27 km por 22 km por 18 km. Phobos é predominantemente composto por material carbonáceo, similar a asteroides do tipo C, com uma densidade baixa que sugere uma composição porosa. Sua superfície é marcada por muitas crateras, sendo a mais proeminente a Stickney, além de um padrão de listras e ranhuras que podem ser resultado de estresse estrutural. A origem de Phobos ainda é debatida, com duas teorias principais. Seria um asteroide capturado pela gravidade de Marte ou teria se formado a partir de detritos resultantes de um grande impacto em Marte. A análise da sua composição e órbita oferece indícios, mas não uma resposta definitiva. A sua órbita é tão próxima de Marte que completa uma volta ao redor do planeta em apenas 7 horas e 39 minutos, o que é muito menor do que um dia marciano, que é cerca de 24,6 horas. Essa proximidade causa um fenômeno único onde Phobos nasce no oeste e se põe no leste, contrariando a expectativa comum baseada na observação terrestre. Phobos está gradualmente se aproximando de Marte e, eventualmente, pode ser despedaçado pela força de maré do planeta, criando possivelmente um anel ao seu redor ou colidindo com um planeta em um futuro distante. Deimos, por outro lado, é ainda menor, com uma forma mais arredondada e dimensões de aproximadamente 15 km por 12 km por 11 km. Deimos orbita Marte a uma distância maior do que Phobos, tem uma órbita que leva cerca de 30,3 horas marcianas para completar. Ao contrário de Phobos, Deimos está se afastando lentamente de Marte. Devido à sua órbita distante e tamanho menor, Deimos aparece no céu marciano apenas como um ponto brilhante, semelhante a uma estrela. Sua superfície tem menos crateras do que a de Phobos e apresenta uma camada de regolito, que seria poeira e detritos espaciais, um pouco mais suave, o que amortece as características de sua superfície. As teorias sobre a origem de Deimos são semelhantes às de Phobos, incluindo a possibilidade de ser um asteroide capturado ou o resultado de um evento de impacto. Sua órbita quase circular e a inclinação baixa sugerem uma história complexa que pode incluir processos de captura e remodelação orbital. A origem dessas duas luas ainda é assunto de debate entre os cientistas. Independentemente das suas origens, as luas de Marte continuam a ser alvo de interesse para futuras missões de exploração. Podem revelar mais sobre a natureza desses corpos celestes e segredos que eles guardam sobre a formação do nosso sistema solar. Essas explorações poderão desvendar os mistérios das luas marcianas, aproximando a gente ainda mais de entender a complexidade e a beleza do universo que vivemos. Segue algumas das missões notáveis que tiveram Phobos e Deimos como foco das suas observações, e as próximas missões planejadas. Programa Viking. As sondas Viking 1 e 2, lançadas pela NASA para estudar Marte, também capturaram as primeiras imagens de alta resolução de Phobos e Deimos a partir da órbita marciana. Phobos 2. Lançada pela União Soviética, essa missão tinha como objetivo estudar Marte e suas luas, com especial atenção para Phobos. A sonda alcançou a órbita de Marte e enviou imagens detalhadas de Phobos antes de perder contato com a Terra.
Mars Express. Essa missão da Agência Espacial Europeia foi lançada em 2003 e está em órbita ao redor de Marte desde então. A Mars Express realizou várias passagens próximas para o Phobos, obtendo imagens detalhadas sobre sua composição. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Lançada pela NASA, a MRO estudou as duas luas de Marte, embora seu foco principal seja o próprio planeta. A sonda capturou imagens de alta resolução de Phobos e Deimos. MAVEN. Embora o foco principal da missão de evolução atmosférica de Marte da NASA seja estudar a atmosfera de Marte, a sonda também capturou imagens de Phobos. Martian Moon Exploration. Planejada para lançamento em 2024, essa missão da Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa visa visitar tanto Phobos quanto Deimos, com foco principal em Phobos. A missão pretende coletar amostras de Phobos e trazê-las de volta à Terra para análise. Em 1989, o ônibus espacial Atlantis partiu para o espaço, carregando sonhos e aspirações em uma espaçonave muito especial chamada Galileu. Mas vocês sabem de onde vem esse nome? Então prepare-se para uma viagem no tempo. Voltamos ao século 17, quando um homem chamado Galileu Galilei olhou para o céu através de um telescópio pela primeira vez na história, revelando os segredos dos céus. Galileu não apenas descobriu as 4 maiores luas de Júpiter, mas também desafiou a forma como víamos nosso lugar no universo. A missão Galileu tinha uma tarefa épica: viajar até Júpiter, o rei dos planetas, para desvendar seus segredos e as maravilhas de suas luas. A espaçonave busca pistas no gigante gasoso que nos ajudem a entender como o Sol e os planetas foram formados há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás. Durante sua trajetória, a sonda realizou sobrevoos próximos a asteroides como Gaspra em 1991 e Ida em 1993, oferecendo visões sem precedentes desses corpos celestes e descobrindo até mesmo uma pequena lua orbitando Ida, nomeada Dactyl. Galileu chegou a Júpiter em dezembro de 95. E os dados que vieram da espaçonave sobre sua zona atmosférica nos fizeram saber que era apenas o começo. A sonda Galileu lançou uma pequena sonda nas nuvens de Júpiter para coletar dados sobre a atmosfera. A sonda teve que suportar calor e pressão intensos em sua jornada a altas velocidades de 170 mil km por hora. A principal missão da Galileu terminou em dezembro de 97, mas com a nave espacial ainda em boa condição, a NASA aprovou um estudo de 2 anos chamado Missão Galileu Europa. Durante mais 14 sobrevoos, a nave espacial focou na lua gelada Europa, que poderia abrigar um oceano sobre sua superfície. Galileu chegou tão perto de Europa que, se houvesse algo do tamanho de um ônibus escolar, teria detectado. As observações adicionais de Europa apoiaram a teoria de que atualmente existe um oceano de água abaixo da sua superfície. A NASA começou a considerar planos futuros para missões para orbitar a Europa e talvez enviar um módulo de pouso para se aproximar ainda mais da Lua. Aproximar-se demais de Júpiter significava sobreviver à intensa radiação do planeta. Então esses encontros foram reservados para o final. Apesar disso, Galileu sobreviveu a esses desafios. A sonda Cassini, que temos um vídeo no canal, quando estava a caminho de Saturno, passou por Júpiter no final do ano 2000 e, durante algumas semanas, ambas as espaçonaves observaram o gigante do nosso sistema solar. Galileu mergulhou na atmosfera de Júpiter em 21 de setembro de 2003, terminando deliberadamente com sua missão para proteger um dos seus próprios descobrimentos, o possível oceano sobre a crosta congelada da Lua Europa. Galileu mudou a maneira como vemos o nosso sistema solar. Foi o primeiro a sobrevoar um asteroide, o primeiro a descobrir uma lua em torno de um desses corpos e forneceu as únicas observações diretas de um cometa que colidiu com o planeta.
O impacto do cometa Shoemaker em Júpiter em julho de 1994 representou um dos eventos astronômicos mais espetaculares e significativos observados em tempos modernos. Descoberto em março de 1993, o cometa foi o primeiro a ser observado orbitando um planeta em vez do Sol. Antes da sua colisão, o cometa havia se fragmentado em vários pedaços devido às poderosas forças de maré de Júpiter durante uma passagem anterior. A colisão desses fragmentos com a atmosfera jupiteriana proporcionou uma oportunidade única para cientistas de todo o mundo observarem e estudarem os efeitos de tais impactos em grande escala, tanto no corpo celeste atingido quanto nos próprios fragmentos do cometa. Os impactos geraram enormes bolas de fogo que subiram acima da atmosfera de Júpiter e deixaram marcas escuras visíveis, algumas das quais eram maiores do que o diâmetro da Terra na camada das nuvens do planeta. Essas marcas persistiram por vários meses, oferecendo aos cientistas dados preciosos sobre a composição atmosférica de Júpiter, as dinâmicas de impacto e os processos de recuperação atmosférica. Além disso, o evento destacou a importância de Júpiter no sistema solar como um aspirador do espaço, cuja forte gravidade pode atrair e capturar objetos que, de outra forma, poderiam colidir com a Terra. Isso gerou discussões sobre o papel dos gigantes gasosos na proteção de planetas rochosos menores contra os impactos catastróficos. A missão Osiris-Rex foi criada com o objetivo de visitar o asteroide Bennu, coletar amostras e retornar à Terra. O asteroide Bennu foi escolhido por ser acessível e ter uma composição primitiva, potencialmente oferecendo pistas sobre a origem do sistema solar e a vida na Terra. A Osiris-Rex é uma missão de ciência planetária, a terceira selecionada no programa New Frontiers, depois das sondas Juno e New Horizons, que temos vídeos delas aqui no canal. O lançamento da Osiris-Rex ocorreu em setembro de 2016. Ela sobrevoou a Terra em 22 de setembro de 2017 e atingiu a proximidade do asteroide Bennu em dezembro de 2018. Um dos aspectos mais interessantes sobre esta missão é o fato de que a Osiris-Rex está orbitando Bennu, que tem apenas 500 metros de largura. Um objeto desse tamanho quase não tem gravidade, o que explica que uma órbita em Bennu leva 62 horas a uma altitude de quase 2 km. No entanto, orbitar Bennu foi necessário para mapear sua superfície com precisão. Esse exame detalhado buscava encontrar o melhor local de pouso para os Osiris-Rex, que na verdade é uma missão de retorno de amostras. Os cientistas tinham como objetivo recuperar cerca de 60 gramas de amostras da superfície de Bennu e devolvê-la à Terra em perfeitas condições. Uma amostra diretamente de um asteroide, protegida em uma caixa livre de contaminação, pode dar uma visão muito maior da natureza dos asteroides do que qualquer coisa que já observamos antes. Com essa amostra, os cientistas serão capazes de pesquisar compostos orgânicos como aminoácidos, materiais hidratados como argilas e outras substâncias que de certa forma seriam difíceis de se detectar. Durante a coleta, os painéis solares foram arrumados numa configuração de Y-wing para minimizar a chance de acumulação de poeira durante o contato e dar mais clareza da superfície caso a espaçonave gire durante o contato. A descida foi bem lenta para minimizar a utilização dos propulsores e priorizar o contato em ordem de reduzir a contaminação da superfície do asteroide pelo propelente de hidrazina não utilizado. O contato com a superfície de Bennu foi detectado usando acelerômetros e a força de impacto foi amenizada por uma mola no braço da sonda. Quando ocorreu o contato na superfície, uma explosão de nitrogênio foi lançada, com um estouro de partículas de regolito menores que 2 centímetros na cabeça do coletor de amostras, localizada no fim do braço robótico. Um tempo de 5 segundos foi necessário como duração para a coleta e mitigar a chance de colisão. Depois do tempo acabar, foi iniciada a manobra de retorno para uma saída segura do asteroide. Após realizada a amostragem, a Sample Return Capsule foi aberta para guardar a cabeça da amostragem. O braço foi retraído na configuração de lançamento
e o SRC foi fechado e lacrado para retorno à Terra. Em maio de 2023, a espaçonave disparou os motores principais e a potência máxima por 7 minutos. Essa aceleração mandou a espaçonave a quase 1000 km por hora rumo à Terra. As amostras históricas pousaram nos Estados Unidos em setembro daquele mesmo ano, marcando o fim da missão que foi até o asteroide a 320 milhões de quilômetros da Terra, tocou o solo, coletou amostras e voltou para casa. Cientistas abriram o recipiente com as amostras no dia seguinte da sua chegada. Vamos entrar em detalhes dessas amostras em outro vídeo, beleza? Quando a Osiris-Rex deixou o Bennu em maio de 2021, com uma amostra a bordo, ele tinha um quarto do seu combustível sobrando e seus instrumentos estavam em ótimas condições. Assim, em vez de desligar a espaçonave depois do que ela entregou sua amostra, a equipe da NASA propôs enviá-la a uma missão bônus para o asteroide Apophis. Espera-se que o asteroide passe pela Terra a 13 de abril de 2029, cerca de 32 mil quilômetros. Isso é mais perto do que alguns satélites feitos pelo homem. Essa proximidade vai permitir a observação detalhada do asteroide, que mede aproximadamente 370 metros de diâmetro. A esperança dos cientistas é que a sonda consiga alcançar o asteroide nesse período. Apophis é o deus egípcio do caos e da destruição. Viajando a quase 27 mil km por hora, o asteroide foi descoberto em 2004 e assustou os cientistas. A princípio, ele foi apontado como uma das rochas mais perigosas que poderiam impactar a Terra, mas depois de estudos, descobriu-se que o asteroide não vai colidir com o planeta por pelo menos 100 anos. Agora, sob o nome Osiris-Apex, a espaçonave se prepara para voar a cerca de 74,8 milhões de quilômetros do Sol, na órbita de Vênus e muito mais próximo da estrela do que foi construída para operar. Para evitar que o excesso de radiação afete a sonda, a equipe de pesquisadores por trás da missão irá reposicionar um de seus painéis solares para que ele forneça sombra aos instrumentos mais sensíveis. O outro continuará sendo mantido em direção ao Sol para captar energia para a missão. Se a missão ocorrer conforme o planejado, a sonda irá se aproximar do Apophis no mesmo momento em que a rocha passar a cerca de 32 mil quilômetros de distância da Terra. O mais próximo foi um objeto com quase 400 metros já chegou do nosso planeta. Quando a Osiris-Apex fizer sua aproximação com a rocha, ela irá disparar seus propulsores para levantar rochas e poeiras soltas na superfície do asteroide. A análise desse material irá fornecer aos cientistas uma oportunidade de analisar a estrutura e composição química do asteroide. Até lá, a sonda não irá se comunicar com a Terra, exceto pelos seus sistemas críticos. Quando ela se encontrar mais distante do Sol, em março de 2024, seus instrumentos deverão ser ligados e testados. A busca pelo chamado Planeta 9 tem capturado a imaginação de astrônomos e entusiastas do espaço ao redor do mundo. Esse planeta hipotético, que se acredita estar nos confins do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, poderia explicar várias anomalias observadas nas órbitas de objetos transnetunianos. Recentes estudos e evidências apontam para a existência de um grande planeta que influencia a dinâmica desses corpos celestes. A história da descoberta de novos planetas por meio de cálculos matemáticos remonta ao século XIX. A descoberta de Netuno é um caso clássico de como a matemática pode guiar a astronomia. As irregularidades na órbita de Urano não poderiam ser explicadas apenas pelos planetas conhecidos na época. Sugeriram a existência de um oitavo planeta. Em 1846, utilizando as previsões matemáticas feitas independentemente, o astrônomo Johann Gale observou Netuno muito próximo da sua posição prevista. A busca por um nono planeta, inicialmente motivada por perturbações orbitais percebidas em Netuno e Urano, levou à descoberta de Plutão em 1930 por Clyde Tombaugh. No entanto, descobriu-se que Plutão era pequeno demais para causar essas perturbações, levando à hipótese de que outro grande planeta, como o Planeta 9, poderia estar presente. Os objetos transnetunianos são corpos celestes que orbitam o Sol além de Netuno,
o cinturão de Kuiper e regiões mais distantes. A descoberta de certos TNOs com órbitas peculiares tem sido uma das principais motivações para a hipótese do planeta novo. Observações têm mostrado que vários TNOs possuem órbitas altamente elípticas e inclinadas, que parecem estar alinhadas de uma maneira não aleatória. Esse agrupamento sugere a influência gravitacional de um grande corpo ainda não observado diretamente. Pesquisadores têm utilizado simulações para demonstrar que a presença de um planeta com massa entre 5 a 10 vezes a da Terra, orbitando a uma distância de aproximadamente 400 a 800 unidades astronômicas, pode explicar o agrupamento orbital observado nos TNOs. Embora essas técnicas sejam mais comumente usadas para encontrar exoplanetas, aplicá-las ao estudo do sistema solar exterior tem fornecido muitos dados. O conceito central é que o planeta 9 atua como um pastor gravitacional, influenciando as órbitas dos TNOs e mantendo elas agrupadas. Um exemplo de objetos transneptunianos para referência, que talvez você até já tenha ouvido falar, é Sedna, que foi descoberto em 2003 e possui uma órbita altamente elíptica, com um semi-eixo maior, com cerca de 500 unidades astronômicas, e um periélio de aproximadamente 76 unidades astronômicas. Sua órbita não pode ser explicada apenas pelas interações gravitacionais com os planetas conhecidos. A presença do planeta 9 também pode explicar outros fenômenos, como a inclinação do plano de órbita do Sistema Solar em relação ao equador solar. Este planeta poderia estar causando perturbações a longo prazo que inclinam o plano orbital de todo o Sistema Solar. Astrônomos continuam a descobrir novos TNOs que se encaixam no padrão de agrupamento orbital previsto. Cada nova descoberta que corresponde ao modelo reforça a hipótese do planeta 9. Embora ainda não tenham sido observados diretamente, técnicas como a análise de velocidade radial e astrometria estão sendo usadas para refinar sua localização provável. Essas técnicas medem as perturbações nas posições e movimentos de objetos no Sistema Solar, buscando sinais indiretos do planeta 9. A busca pelo nono planeta continua, com os astrônomos utilizando observatórios de última geração e técnicas avançadas de modelagem para tentar encontrar esse misterioso planeta. Promete revolucionar nossa compreensão do Sistema Solar. Terra, nosso ponto de partida, o terceiro planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a uma distância média de 150 milhões de quilômetros. O Sistema Solar tem um diâmetro de 2 anos-luz, e o sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri, fica a 4,2 anos-luz de distância. Isso parece muito, mas é irrelevante comparado até com o braço de Órion, nossa região dentro da Via Láctea. Nossa galáxia tem entre 100 e 200 mil anos-luz de diâmetro. De acordo com as estimativas de hoje, ela contém 200 a 400 bilhões de estrelas. Ela faz parte de uma região que contém 30 galáxias, chamada de Grupo Local. Além da Via Láctea, pertence a um grupo local as galáxias de Andrômeda, do Triângulo, das duas nuvens de Magalhães e várias outras galáxias de menores dimensões. Essa região inteira contém cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. Sabe-se que a Via Láctea, junto com o grupo local, está dentro de um superaglomerado maior, chamado de superaglomerado de Virgem. Essa região possui 201 milhões de anos-luz de diâmetro. Este superaglomerado contém cerca de 100 grupos e aglomerados de galáxias, e é chamado assim por estar na constelação de Virgem. Nosso grupo local está localizado perto da borda do superaglomerado. Este, por sua vez,
faz parte de um superaglomerado imenso chamado Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano. Com 520 milhões de anos-luz de extensão e cerca de 100 mil galáxias e 100 trilhões de estrelas. Sua massa total é cerca de 100 milhões de bilhões de vezes a massa do Sol. Os superaglomerados são as maiores estruturas encontradas no universo. Laniakea consiste em 4 principais superaglomerados de galáxias: o superaglomerado de Virgem, Hydra Centaurus, Pavo Indus e o superaglomerado do Sul. Ao lado de Laniakea encontra-se o superaglomerado chamado Perseus Peixes. A nossa galáxia fica entre a divisa de Laniakea e Perseus Peixes. Segundo estudos, esse superaglomerado também possui o mesmo tamanho e quantidade de galáxias que Laniakea, e ambos estão sendo atraídos por uma gigante força gravitacional, chamada de Grande Atrator. Recentemente identificado como superaglomerado Norma, este fenômeno revela mais uma camada da estrutura cósmica que influencia o movimento das galáxias. Todas essas estruturas ainda são influenciadas pela energia escura, uma força que a comunidade acadêmica ainda estuda e discute sobre a sua existência, pois não podemos medi-la diretamente. Atualmente, é apenas possível medir a sua interação com a matéria visível. Laniakea, aglomerado de Virgem, grupo local, Via Láctea, braço de Órion, sistema solar, Terra. Esse é o nosso endereço cósmico, nosso lugar no universo. Um lugar onde fica um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela média, um pálido ponto azul no espaço. A nossa casa. E se você quer saber como tudo isso começou, clica no nosso vídeo sobre a origem do universo. Eu vou deixar o link aqui ou aqui. Muito obrigado pela companhia. Por favor, não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Se você tem algum tema de ciências que gostaria de sugerir para um próximo vídeo, deixe aí nos comentários que a gente avalia se é possível. Beleza? Fique em paz e até o próximo vídeo. Valeu!